Eu sou o Marconi Batista de Medeiros, estudante do terceiro período de Direito no núcleo de Nova Cruz, no núcleo avançado de Nova Cruz, e também resolvi empunhar essa bandeira em prol da causa da manutenção do nosso núcleo, que não faz sentido algum do ponto de vista racional que tenha suas atividades encerradas. O núcleo de Nova Cruz teve um desempenho no exame de ordem da OAB com aproveitamento superior, inclusive, ao do curso que é sediado no campus central de Mossoró. Ficamos em quarto lugar dentre 17 cursos de Direito. Então, o núcleo de Nova Cruz ele se justifica por si só pela qualidade acadêmica. E esse argumento da falta de infraestrutura ele não tem sustentação, porque nós sabemos que o próprio campus central padece da mais absoluta falta de infraestrutura, que se repete e que ecoa em todos os demais campos, campus ou núcleos avançados. Então esse argumento de que falta infraestrutura, se ele for levado ao pé da letra, ele tem que servir inclusive para o campus central de Mossoró. Tem que encerrar as atividades porque, sob alguns aspectos, a infraestrutura aqui do nosso núcleo de Nova Cruz chega a superar a infraestrutura que é oferecida no campus central de Mossoró. Infelizmente, os alunos que são dos núcleos, que estão nos núcleos, nas cidades do interior do estado, muitas vezes eles são marginalizados, são segregados, são humilhados, no mais absoluto sentido da palavra. Porque nós não somos enxergados como alunos da UERN, nós somos enxergados como organismos estranhos. E nós não precisamos da caridade de ninguém, não. Nós precisamos de respeito. Porque os alunos dos núcleos, eles não querem esmolas, eles querem o protagonismo de escreverem a sua própria história. E quem é que pode destruir os nossos sonhos? Quem é que pode impedir que a gente continue a sonhar? O nosso magnífico reitor, em sua campanha, prometeu que haveria o avanço das atividades desenvolvidas nos núcleos, com atividades de extensão e seus correlatos. E agora, pouco tempo depois que ele toma posse, ele surpreende a comunidade acadêmica marginalizada dos núcleos avançados, dos 11 núcleos avançados, com a sua batuta à frente do Conselho de Extensão, do CONCEP. Com a sua batuta, esse conselho resolve aniquilar, fechar os 11 núcleos. Se eventualmente tem algum que não está dando certo, que se reveja os motivos reais por que esse núcleo não dá certo. Não é o caso de Nova Cruz. Nova Cruz deu certo até demais. Então é por todas essas razões que nós vamos à luta e não seremos cúmplices dos nossos algozes. Se querem nos destruir, se querem encerrar as atividades nos núcleos, disfarçado de que é só para repensar o núcleo, que façam, mas que façam sem a nossa cumplicidade, sem a nossa concordância e deixando muito claro que não tem sustentação esse argumento pueril de que o nosso núcleo tem que ser fechado porque não tem infraestrutura. Para um curso de Direito, qual é a infraestrutura necessária? Se tiver um professor, se tiver um aluno, você tem um curso de Direito. Você não precisa de um grande aparato tecnológico. E aqui em Nova Cruz, a exemplo de todo o resto do país, a exemplo de todo o Brasil, nós padecemos dos mesmos problemas que são tópicos e que são típicos de todas as instituições de ensino desse país. Não é exclusividade de Nova Cruz. Mas aí vem essas pessoas que tomaram essa decisão de não, os políticos são irresponsáveis, os políticos são corruptos, os políticos não dão respostas às nossas necessidades. Mas não precisou que nenhum político fosse lá e desse a cartada final para que o nosso núcleo fosse fechado. Não precisou que nenhum corrupto viesse aqui, porque os membros desse conselho, do CONCEP, se encarregaram de fazer esse trabalho sórdido, sob o meu ponto de vista. Então, não me resta nada além de protestar. E eu não vou concordar com esse argumento simplesmente porque emana de pseudo-autoridades. Nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Nós temos que pensar por nós mesmos. Nós não podemos seguir uma ideia só porque uma pseudo-maioria diz que é a ideal ou que é a melhor. Não esperem de mim concordância nem complacência
para essa decisão, sob o meu ponto de vista, arbitrária, sem sentido e que só vem para segregar. É um apartheid que se estabelece. Não se importa, ou não se deve dar importância, ou não se deve observar apenas como se você estivesse no gueto de Varsóvia, em Joanesburgo. Não. O gueto ele existe em todos os cantos, em todas as cidades, em cada recanto desse país. E o que as elites, o que as classes dominantes insistem pernocticamente é nesse argumento de segregar cada vez mais eu e você, cidadão que não pertence a essa elite de privilegiados, para que nós fiquemos lá acoitados e amoitados dentro de cada gueto, mas nós não ficaremos.